e 24 minutos. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo o deputado estadual Wilson Santos. Bom dia, Wilson. Tudo bem, querido? Como vai? Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Feliz ano novo, né? Acabou o fevereiro, acabou o carnaval. Começou o ano. Começou o ano. Você está nos devendo uma visita desde de algum tempo. Desde já, o ano né? passado. Eu acho que nesse estúdio, desse lado aqui, você é a primeira vez que vem. É a primeira vez, aqui é. Muito bem. Bom, tudo bem contigo, tranquilo? Tranquilo. Então vamos falar aí da sua expedição e vamos falar também de uma proposta que foi reacesa na Assembleia, que é a questão das câmeras nas fardas. Vamos lá, primeiro pela expedição. Primeiro dizer que, é bom ver parlamentares se dispor a visitar locais que ele se refere e não falar simplesmente. Tem agido e falado e legislado sobre pesca, sobre peixes, etc. e tal, sobre rio principalmente, e fez aí recentemente uma incursão pelo rio Cuiabá. Foi de onde aonde, Wilson? E que equipamento você usou? Paulo, nós saímos aqui da barragem de Manso e fomos até o encontro do rio Cuiabá com o rio São Lourenço. A partir desse encontro, o rio Cuiabá perde o nome e passa a chamar São Lourenço e desaguam no Paraguai. Foram 670 quilômetros. Foram 5 dias, nós passamos por 7 municípios, fizemos 10 reuniões, depois nós retornamos durante mais um dia todo nas cabeceiras, né? No Cuiabá do Bonito e no Cuiabá da Larga. E agora precisamos fazer também o Cuiabazinho, deveremos fazer o Cuiabazinho neste próximo sábado. Então esse é o itinerário. É a primeira vez que você faz isso? É a primeira vez. Lógico que para comparação às futuras, e espero que você faça mais vezes, vai ter oportunidade. Mas o que você viu, principalmente? O que te chamou mais a atenção nessa vez? Você já fez uma observação importante. Nós vamos refazer esse mesmo itinerário no período da seca. Porque o rio é um agora, com água. E nós vamos ver o rio sem água, com menos água. Neste momento nós vimos vários rios Cuiabá. Da barragem de Manso. O Manso é o principal afluente, é o principal formador do rio Cuiabá. Da barragem de Manso até a entrada de Cuiabá é um rio. É um rio sem esgoto a céu aberto, é um rio com a mata ciliar praticamente recomposta, é um rio com poucas dragas, é um rio vistoso, bonito. A passagem do rio Cuiabá pelo perímetro urbano de Cuiabá e Várzea Grande é um outro rio. Esgoto a céu aberto, caindo tanto do lado de Cuiabá quanto de Várzea Grande. Muito lixo, principalmente garrafas PET, plástico, capacetes de motoqueiro. A partir do final do perímetro urbano Cuiabá-Várzea Grande, rumo a Barão de Melgaço, há um exagero de tablados. Você tem 900 tablados só de Santo Antônio até Barão de Melgaço. Nós contamos aqui da barragem de Manso até o encontro com o rio São Lourenço, aproximadamente 1.300 tablados. Além desse exagero de tablados, tem os pontinhos, os postinhos, os portinhos também de pesca. Então, ao todo, são mais ou menos 3.000 pontos de pesca em 670 quilômetros, Paulo. Não tem mais peixe para tudo isso, né? Bom, a Embrapa Pantanal, que faz os estudos para a Agência Nacional de Águas ou para ela própria, ela diz que o estoque pesqueiro na Bacia do Alto Paraguai, a Bacia do Alto Paraguai basicamente é a bacia pantaneira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde vivem aproximadamente 2.400.000 habitantes. Na Bacia do Alto Paraguai, o estoque pesqueiro, segundo a Embrapa Pantanal, está regular. O que realmente teve um crescimento exponencial foi o número de pescadores. E aí eu estou dizendo a você, só num trecho de 670 quilômetros,
nós contamos aproximadamente 3.000 pontos de pesca. Olha, a gente estava falando de Várzea Grande aqui há pouco, Wilson. Não tem como você falar em Rio Cuiabá sem falar nas cidades. Que são justamente o problema do Rio Cuiabá, são as cidades que estão às suas margens. Aqui do lado de Cuiabá, por conta de ter privatizado o serviço de água, esgoto, etc. e tal, houve um contrato, e nesse contrato houve a necessidade, a cláusula, a imposição de se cuidar do esgoto. Várzea Grande continua entregando asfalto, entregando asfalto novo. Eu estou falando do ano passado para cá, tá? Sem 1 metro de galeria de águas pluviais. Não estou nem falando. O esgoto é algo que não se pensa. Não dá para tratar meio rio, cuidar de meio rio, e fazer dessa maneira. Já houve no passado fazer reuniões entre prefeitos de Barão, de Santo Antônio, Cuiabá, Várzea Grande, etc. e tal. Mas era um momento em que os prefeitos parece que vinham buscar alguma grana. Não tem mais dinheiro para isso, para preservar o rio. Você tem para esgoto, para isso, para aquilo. E eu vejo todo mundo de costa no tratamento ambiental ao rio Cuiabá. Eu vejo as prefeituras de costas para o rio. De costas para o rio. E não tem sequer um planejamento para no futuro. Olha, daqui a 5 anos nós vamos olhar. Não tem isso. Você andou por aí, conversou com prefeitos, não precisa citar nomes, não. Até porque a gente entende esse pedaço. Isso que eu estou falando aqui está mudando, não é mais isso, já foi, não é mais. Ou precisa que a população pressione os seus líderes para isso? Paulo, essa pressão é necessária, né? O controle externo da sociedade sobre seus agentes políticos é necessário. Agora, todos nós sabemos o que o rio precisa. Todos nós sabemos de cor e salteado. Eu fiz questão de colocar os olhos no rio, mas antes de entrar no barco eu já sabia o que o rio precisava. Eu queria basicamente documentar, registrar isso. E você sabe que quando eu pego uma causa, eu sou encarniçado, eu vou para cima. Então nós já estamos cansados de teoria. Nós temos que ter prática. Estive com o prefeito Calil. Ele fez uma exposição, está avançando muito na questão da água, já fez uma ETA no Cristo Rei. Até o final da gestão dele entrega mais 2 ETAs, que são estações de tratamento de água. Cobramos o esgoto. Ele disse que está construindo uma grande estação de tratamento de esgoto. E nós, Paulo, marcamos com ele para o próximo dia 22 de março um ato dentro da prefeitura de Várzea Grande para que o município de Várzea Grande faça adesão ao comitê da bacia hidrográfica do Rio Cuiabá. Hoje existe um comitê que é formado por técnicos de altíssimo nível da Universidade Federal de Mato Grosso, do Ministério Público, e nós queremos que Várzea Grande faça essa adesão, e o prefeito aceitou. Então nós estamos trazendo Várzea Grande também para esse comitê. O comitê está há mais de um ano fazendo uma radiografia, um raio-x como nunca foi feito da bacia hidrográfica do Rio Cuiabá. Só que a bacia hidrográfica do Rio Cuiabá é só da margem esquerda, Vinícius. Não é da margem direita. Então, com a entrada de Várzea Grande agora, nós vamos ter margem esquerda e margem direita. Olha só. Então, Várzea Grande vai entrar. Cuiabá. Reunimos com a diretoria da Águas Cuiabá. Por sinal, foi trocado o presidente, né? O William saiu e entrou um novo, parece-me Renato. Vamos ter que voltar lá. Qual que é o problema em Cuiabá? Cuiabá fez a terceirização, fez a concessão. A primeira empresa que pegou foi um fiasco, foi um fracasso, a CAB. A segunda empresa tem realmente cumprido um cronograma físico e financeiro. Mas está havendo um problema, Paulo. A empresa está fazendo o tronco coletor do esgoto. Só que o munícipe não está ligando o seu esgoto à rede coletora. Então, não resolve coisa nenhuma. Não adianta fazer esse tronco, essa rede coletora do esgoto, se as ligações não forem feitas. Aí nós fomos
a Águas Cuiabá. O doutor William, com a sua equipe, nos explicou isso. Nós estamos pedindo uma audiência com o prefeito Emanuel para resolver. Por isso estou dizendo, nós estamos de olho no fato. O problema do esgoto de Cuiabá qual é? Não é mais ET. Existiu mais de 70 pequenas estações. A Águas Cuiabá resolveu suprimi-las e deixar 4 apenas. A grande estação do Dom Aquino, feito pelo governador Carlos Bezerra, que a Águas Cuiabá está expandindo. A grande ET do Tijucal, que foi também um trabalho do procurador da República, Roberto Cavalcante, foi ampliada. Construiu-se uma ET aqui no Ribeirão da Ponte, onde será o Parque Dan de Oliveira. Está lá a ET. E agora vai construir uma nova ET na região do Parque Cuiabá. Com essas 4 estações de tratamento de esgoto, a empresa Águas Cuiabá entende que Cuiabá estará suficientemente atendida para coletar 100% do esgoto, tratar esse esgoto e ainda ter aí algumas décadas para pensar em novos investimentos em ET. Então nós estamos indo direto ao ponto. Primeiro ponto, Várzea Grande tem que vir para o Comitê de Bacia. Cuiabá, a questão do esgoto. Emanuel Pinheiro, Chico 2000, Águas Cuiabá, qual que é a saída, qual que é a solução para o munícipe fazer a ligação na rede? É darmos a Águas Cuiabá a autonomia para ela fazer toda essa rede, todas essas ligações, de maneira padronizada e cobrar parceladamente do munícipe, em 10 vezes, 20 vezes? Não é esse caminho. O caminho é cada munícipe fazer. Aí vai sair despadronizado. Um faz de PVC, outro faz de concreto, outro faz de manilha, outro faz de amianto, outro faz de plástico. Quem vai pagar? É o munícipe. A obrigação é dele pagar. Ele pode pagar? Não. Quem pode, paga à vista. Quem não pode, parcela. Então nós temos que construir uma solução para que esse esgoto chegue à rede coletora. Então nós estamos trabalhando assim, focado de maneira prática para ajudar a resolver alguns gargalos. Bom, eu sei que o trabalho tem muito por fazer, mas tem que se começar. E principalmente Várzea Grande tem que começar a cobrar. Eu estou falando de Várzea Grande porque moro lá. Mas todos os munícipes da bacia do Rio Cuiabá, rio abaixo e rio acima, devem cobrar dos seus gestores ações nesse sentido. Bom, antes de chamar o Vinícius para a conversa, tem um assunto aqui que eu gostaria de... Mas eu posso encerrar essa questão do Rio Cuiabá, Paulo? Claro. 30 segundos. Eu ia falar de peixe agora, mas Vamos lá. Vamos lá. Por que a preocupação nossa em relação ao Rio Cuiabá? Porque a Baixada Cuiabana, ela não possui aquíferos. São aqueles mares de água doce no subsolo. Nós somos desprovidos disso. Diferente de Rondonópolis, de Coxim, de Campo Grande, São Paulo, Curitiba, que estão acima do aquífero Guarani. O Brasil tem vários aquíferos. O Guarani é um dos maiores dele. Nós não temos aquífero aqui. Se nós não temos um aquífero aqui no subsolo, nós precisamos cuidar das águas de superfície. Nós precisamos tomar cuidado das águas de superfície, como é o Rio Cuiabá, o Rio Cospó, e pequenos, como Cospoaçu, Aricá, Aricamirim, Bandeira. Esses pequenos rios que vão formar o Cuiabá, vão formar o Manso, Quilombo, nós precisamos tomar cuidado com esses rios, sob pena de nós condenarmos futuras gerações a assistir um processo de desertificação da região, especialmente do Pantanal. Então, por isso eu entrei nessa causa. Muito bem, 7h38, questão do peixe, essa questão do dourado aí. Eu vou te contar uma conversa que eu já contei aqui para os nossos ouvintes, que eu tive numa colônia de pescadores quando eu era repórter. Falei, olha, já não tem dourado suficiente no rio, não? Por que vocês não pedem para liberar essa pesca? Ele olhou para mim e falou assim, tá ligado? Olhou para o meu microfone. Eu falei, não, tá desligado. Eu falei, sabe o que é, senhor? É que nós temos medo que se liberar o dourado, eles trancam o pacu e o pintado. Então, a gente não pede por conta disso. Já que o dourado não é um peixe nobre. Nobre que eu falo para venda, né? Para venda. Como é que você está vendo essa questão de liberação e necessidade, talvez? Houve agora aí um movimento federal para
por exemplo, trancar a pesca do pintado, suspender a pesca do pintado, proibir. Houve um movimento contrário a isso, continua liberado. Inclusive, eu vi um vídeo seu dizendo que neste período ainda pode-se pescar o pintado. Como é que você vê essa necessidade de preservação do estoque pesqueiros que temos? Partindo do princípio que estoque pesqueiro sempre será reduzido, nunca vai aumentar assim, praticando a pesca. Qualquer lugar que você teve, Cuiabá nunca terá a piscosidade que teve, né? E hoje não será maior do que amanhã. Isso é um processo natural quando chega-se o progresso do ser humano às margens de qualquer rio. Pois não. Paulo, eu não sou nenhum estudioso da matéria e por isso eu procuro me assessorar de cientistas, de estudiosos. As lutas que eu encaminho nessa área são todas subsidiadas por estudos. Como é que surgiu a proibição do dourado? Começou lá em Cáceres. Houve a proibição da pesca do dourado em Cáceres. Dali irradiou para a Assembleia. Em 2012, aprovou-se uma lei proibindo a pesca do pintado em Mato Grosso. Nós já estamos no 11º ano pós início dessa proibição. Nesses 11 anos, o que é que aconteceu com o dourado? Houve um crescimento no tamanho do dourado e um crescimento populacional. Hoje há uma superpopulação do dourado. Você tem animais dessa espécie que chegam a 14, 15 quilos. Ele é carnívoro, ele é voraz, ele é predador. E uma bocada dele quebra uma piraputanga de 2 quilos, 3 quilos na boca. Ele vem ameaçando a espécies como piraputanga e alguns outros tipos de piaus. Está comendo mesmo. Ele é feroz, ele é voraz, predador. E nós temos já estudos de cientistas que comprovam que nesse momento é preciso liberar a pesca do dourado. Então nós estamos propondo a liberação da pesca em cima de estudos de cientistas, de professores com doutorado da Unemate, da Embrapa Pantanal. Não é oba-oba no achismo. O dourado foi proibido de ser pescado no achismo. Não há nenhum estudo que embase a proibição da pesca do dourado. Foi uma decisão política sem embasamento técnico-científico. Mas a liberação da pesca do dourado, nós apresentamos um projeto em cima de documentos, de estudos, de pareceres de especialistas na matéria. Não é mesmo o caso do jacaré, que comia muito, que come muito peixe, que tem que liberar a caça de novo? Não é a mesma história, não? Fizemos uma audiência na Assembleia e trouxemos 4 doutores em jacaré. Depois dessa audiência, nenhum deputado mais propôs liberar caça do jacaré. Então nós temos que trabalhar em cima de especialistas, de estudiosos, de quem passou décadas dedicando a esse estudo. Jacaré ficou provado por doutores que foram à Assembleia de que a população do jacaré está adequada. De que o jacaré não tem uma superpopulação no Pantanal, mas o dourado tem. Com relação ao pintado que você falou, no ano passado, em junho, o Ministério do Meio Ambiente expediu a lista vermelha. Ela faz isso periodicamente, dos animais que correm risco de extinção no país. E pela primeira vez, o surubim, o pintado, foi incluído como vulnerável. Mas por que é que o Ministério do Meio Ambiente incluiu o pintado? Porque ao estudar as bacias do São Francisco, do Paraná e do Uruguai, constatou-se que o pintado praticamente desapareceu dessas bacias. Mas na bacia do Alto Paraguai, os estudos da Embrapa e os censos da Embrapa provam que o pintado aqui na bacia do Alto Paraguai não corre risco de extinção. Como a decisão ela é nacional, ela não é por bacia, não é regional, o Ministério do Meio Ambiente, então, incluiu o surubim pintado na relação de peixes que estão vulneráveis à extinção. Fomos ao Ministério e o Ministério decidiu montar um grupo técnico para estudar. E foi feito um estudo durante 5 meses sobre o pintado na bacia do Alto Paraguai. E ao final desse estudo, o Ministério do Meio Ambiente concordou em liberar a pesca do pintado somente na bacia do Alto Paraguai. Então o pintado
está liberado porque, segundo estudos, tem um estoque que não o coloca em risco de extinção. Vinícius, venha para a conversa aí enquanto você chega. Os profissionais da pesca tá tudo bem contigo? Tranquilo? Tá tudo em paz lá? Não, eu nem sei pescar, eu sou ruim pescador. Não, que o pessoal volta também, viu? Mas o pessoal da pesca aí tem uma boa relação com a gente, o gabinete está sempre à disposição. E nós fizemos aquele embate em relação ao cota zero. O governo queria proibir o transporte de peixes para o pescador amador e também para o profissional. Foi aquele auê, fui ao governador Mauro Mendes, ele entendeu, retirou a matéria e estamos abertos. O Rio Manso também teve uma questão de proibição, voltou. O Manso, ao final, depois de todos aqueles embates, o Manso é o primeiro trecho legalizado em Mato Grosso para pesca esportiva. Então, da barragem de Manso, descendo até 3 quilômetros, esses 3 quilômetros da barragem para baixo são dedicados exclusivamente à pesca esportiva e também à pesca científica e para manutenção de pescadores profissionais no caso da subsistência. Então não pode haver lá pesca profissional. Vinícius. Muito bem, bom dia, deputado. Bom dia, Vinícius. É um prazer muito grande, né? Te receber aqui. Pois é, sempre muito bom, né? Lembrando aqui que nós temos que aproveitar, porque aqui no estúdio também tem um ex-secretário de cidades também, né? Que está presente conosco, né? Tem um ex-prefeito de Cuiabá por 2 mandatos também, né? Que tá presente aqui, ex-candidato a governador, né? E o deputado decano também da Assembleia, né? Hoje é o mais experiente, né? Está no 5º mandato, né? Só de deputado estadual, né? O mais antigo é o Sebastião Rezende, tem 6 mandatos. Mas se pegar o seu de 90, os seus 2 primeiros lá, sim, né? É o mais antigo, é o quinto. Teve aquele de 90, 94, aí ficou fora. Eu estou exercendo o 5º mandato e o Sebastião Rezende está exercendo o 6º. Mas em termos de antiguidade o senhor ganha dele, com certeza, porque é de 90, eu sou mais velho que ele, quase 10 anos. E na Assembleia também, isso que eu quero destacar. E aí, e também um grande professor de História, né? Tá aqui no estúdio também, né? Um dos maiores professores de História aqui de Mato Grosso, né? E aí, muito bom ver esse trajeto aí, porque lembra a Rota dos Bandeirantes, né? A Rota das Monções, né? Que era o caminho que eles faziam, né? O caminho, as estradas líquidas, né? Que eles utilizavam, então parabéns por dar esse destaque. Que eu quero te perguntar, deputado, sobre uma outra pauta que foi muito polêmica alguns meses atrás, né, e te envolveu, foi a questão da proibição das PCHs aqui na microbacia, né, aqui do Rio Cuiabá, né. Até nós tivemos com um empresário que responsável pelos projetos, né, e ele pintou um quadro assim preocupante em termos de escassez de oferta de energia em Mato Grosso, né, que vai faltar energia em Mato Grosso. Hoje está bem, está exportando, né, desde o governo Dante que nós temos esse excesso, né, de oferta de energia, mas o estado vem crescendo muito, né, de forma acelerada. Vai faltar energia, né? Ele colocou isso aqui e tem a questão ambiental. Então eu queria te ouvir sobre isso. Como é que ficou essa situação? Porque foi um vai e vem, né? E como é que vocês veem realmente essa forma de equacionar a oferta de energia, né, com a preservação do meio ambiente, especialmente aqui na microbacia do Rio Cuiabá, né? Vinícius, esse assunto ainda vai ser objeto de muita discussão. Essa questão não está pacificada. A Assembleia aprovou o projeto, o governador ao final sancionou a lei 11.685, que proíbe a construção de usinas hidrelétricas em toda a extensão do Rio Cuiabá. A lei está em vigor, mas a Abragel, a Associação Brasileira de Geração de Energia Elétrica, e também a Confederação Nacional da Indústria entraram no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade da lei. Então esse assunto ainda não está definitivamente transitado em julgado, né, diriam assim os advogados. Então teremos ainda muitos debates. Inclusive estou pedindo uma audiência no Supremo Tribunal Federal para expor também porquê da lei. De faltar energia em Mato Grosso é conversa fiada desse empresário. Mato Grosso tem o 2º maior potencial hidroelétrico do país, 17 mil megawatts, só perdemos para o Pará. Não sou contra hidrelétricas, sou contra no Rio Cuiabá. Acabamos de descer o Rio Cuiabá, sabe quantas cachoeiras nós encontramos no Rio Cuiabá? Em 670 quilômetros? Nenhuma. O rio não tem vocação para isso. O Rio Cuiabá é, segundo a Agência Nacional de Águas e Embrapa Pantanal, junto com o Cuiabazinho, os 2 principais ambientes para a desova dos peixes. A desova do peixe
ela tem que ser feita como uma mulher que vai ao hospital. Tem que ter uma cama decente, um ambiente limpo, um profissional ou vários preparados. O peixe é a mesma coisa. Ele tem que ter temperatura ideal, coloração da água ideal, tranquilidade. E esses peixes, são chamados os peixes nativos, eles nadam centenas de quilômetros para chegar nesse ambiente, para encontrar esse ambiente. A construção das usinas formará vários lagos, pequenos, médios ou grandes. Em lagos artificiais, os peixes nativos não reproduzem. Tem peixe em lago artificial? Tem. Vira um piranhal. Basicamente a piranha, tucunaré, lambari. Esses são peixes também de lagos artificiais. Mas você não vai encontrar um pintado, uma caixara, um pacu, um dourado, uma piraputanga, porque são peixes nativos, migradores. Tem peixe que chega a nadar 600 quilômetros de Corumbá, de Ladário, aqui para encontrar finalmente a temperatura, a coloração, os alimentos necessários para fazer a reprodução. Fazer essas usinas é acender, é inaugurar, é pôr um ponto final nesse estoque pesqueiro nativo. Nós vamos perder quase 100% do estoque pesqueiro nativo na bacia do Alto Paraguai. Não sou contra a prospecção de outros rios que têm vocação para geração de energia, não sou contra, mas no Rio Cuiabá não dá e nós vamos lutar até o último dia da nossa vida. Ontem eu fiz uma entrevista com o governador Mauro Mendes e ele disse pela primeira vez, em alto e bom som, que os pareceres da Secretaria Estadual de Meio Ambiente sobre esse projeto de 6 hidrelétricas no Rio Cuiabá ainda não estão concluídos, estão bastante avançados e caminham para a rejeição dos projetos. Eu falo porque estarei a partir de amanhã de volta ao programa de TV e nós vamos inaugurar com uma entrevista com o governador Mauro Mendes. E ele concedeu essa entrevista ontem no gabinete dele, ontem à tarde, e eu fiz essa pergunta, ele disse, olha, os pareceres não estão concluídos, não estão prontos, mas caminham fortemente para a reprovação desses projetos. Então a equipe técnica da SEMA, finalizando os estudos, só não finalizou e não anunciou, porque é uma decisão de primeira instância da vara ambiental aqui do juiz Rodrigo Curvo, proibindo a conclusão dos estudos. Se não houvesse essa decisão, a SEMA já tinha anunciado de que esse projeto do grupo Maturati, se eu não estiver equivocado o nome, serão devidamente reprovados. Procure outros espaços. Quer dizer, independente da decisão do Supremo Tribunal Federal, haverá uma decisão técnica aqui estadual. 7h52, precisamos tocar num outro assunto aqui nesse final de programa. Primeiro, dizer que seja bem-vindo à profissão, né? O senhor agora é apresentador também. É o primeiro caso inverso que eu vejo. Normalmente tem apresentador querendo ser deputado. Agora eu sou um deputado. Aprendiz, Paulo. Sou só um aprendiz. É isso. Quem tem o palco da sala de aula já sabe. Ajuda. Já sabe. Ajuda. Bom, vamos lá. O senhor está apresentando um projeto sobre... Já foi discussão na Assembleia e o senhor trouxe novamente essa discussão sobre a instalação de câmeras nas fardas dos policiais militares. É evidente que tem parte da Assembleia que é contra, né? Assim como no país tem gente que é contra isso, que acha que vai dificultar o trabalho do policial. Talvez a aplicação, Wilson, da psicologia do policial seja prejudicada. Você pode olhar agora, como você é apresentador também, olhar numas notícias que são escritas assim. Na abordagem, o fulano confessou, assim, espontaneamente, ao policial que tinha droga na sua casa, inclusive chamou a polícia para ir lá. Essa psicologia talvez seja prejudicada com a questão das câmeras. Primeiro, por que você apresentou? Qual a vantagem que você acha que a sociedade terá e que prejuízo terá a polícia nesse caso, na sua visão? Bom, muito boa pergunta, Paulo. Olha, na verdade o que eu quero debater, e vou chegar lá se Deus quiser, é sobre o avanço célere do crime organizado em Mato Grosso.
Nesta eleição eu fui barrado em 2 bairros em Cuiabá de fazer campanha. No 1º de março e no João Bosco Pinheiro. Fui intimidado pelos comandos. Fui ao secretário imediatamente de segurança e comuniquei o fato. Já há comerciantes sendo extorquidos pelas facções criminosas, sendo obrigados a pagar aluguel, uma taxa de proteção em Cuiabá. Então, esse é o verdadeiro pano de fundo que tem que se discutir. Segurança não se faz só com armamento, com munição, com treinamento de policial. Segurança é um conceito muito mais amplo. O que está acontecendo aqui em Cuiabá, aqui em Várzea Grande, em Mato Grosso, é a construção de um Estado paralelo. Um Estado do crime, com suas ordens, com suas regras, com seus códigos. O crime organizado em Mato Grosso está montando um Estado paralelo ao Estado oficial. Essa é a verdade. A questão das câmeras é apenas um detalhe. Querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, elas serão realidade. Já são realidade em São Paulo, em Santa Catarina, em Rondônia e deverão ser em todo o país. Dia 13 agora, eu estarei em São Paulo. Convidei vários deputados, todos da Comissão de Segurança, todos os titulares e todos os suplentes. Convidei um representante da OAB, vou convidar um representante do Ministério Público. Nós vamos a São Paulo e vamos conhecer a experiência paulista de câmeras nas fardas. Só um detalhe, Vinícius. Durante o processo eleitoral, o candidato Tarcísio de Freitas condenou o uso dessas câmeras nos policiais militares. Fez um debate veemente sobre isso. Esse foi um dos pontos de destaque na eleição paulista. Provavelmente ganhou muitos votos em relação a esse seu posicionamento. E eu respeito quem pensa o contrário. Eleito e tomado posse, ele então foi conhecer a experiência em São Paulo, que ele condenava. Hoje, o governador de São Paulo manteve as câmeras nas fardas, manteve o coronel Forner no comando deste programa em São Paulo. O secretário de Segurança também aderiu, porque argumentos técnicos, estatísticas e números. O bom policial não tem por que temer. Aquele que age cumprindo os procedimentos militares que ele aprendeu na academia ou nas unidades militares, aquele que cumpre o protocolo de cada operação, de cada procedimento, não tem o que temer. Não tem o que temer. Então, nós estaremos lá para vivenciar, para conhecer a experiência paulista no próximo dia 13 de maio. Estou convidando e levando o deputado Eliseu Nascimento, que é o presidente da comissão. Os demais... Que é contra... Que é contra, é um direito dele e é bom que seja, é para enriquecer o debate. O candidato Tarcísio de Freitas era contra. Quando ele tornou-se governador e conheceu a experiência, passou a ser favorável. Então nós vamos lá, quem sabe eu volte de lá com a cabeça mudada, eu mesmo posso mudar. Mas eu acho importante você conhecer a teoria e depois conhecer a prática. Eu tenho um sobrinho que é capitão da Polícia Militar do Amazonas, é comandante do BOP, lá em Manaus, lá fala COI, é a Companhia de Operações Especiais, Caveira. Eu converso muito com ele. Ele diz: tio, tem algumas situações que eu defendo o uso da câmera. Tem outras que eu não defendo, tio. Tem operações que não dá para usar, tem operações que dá. Então o importante é que isso se discuta e que no final isso seja para o bem. Porque, Paulo, não é regra, mas tem policial que ele sai da linha. Ele com a arma na mão, o cara cresce, fica forte. E a sociedade sempre foi dividida entre aqueles que usam armas e os que não usam armas. A arma é um divisor na história da humanidade. E essa arma tem que ser controlada, porque senão esse poder ele fica absolutista. Ele fica absoluto, fica o poder da arma. E não é essa polícia que interessa ao cidadão. Você é a favor do revogaço aí dos decretos que facilitou o acesso a armas pelo governo passado? Sim. Por exemplo, eu passei pelo Exército, sou oficial do Exército, nunca usei arma, não tenho arma, não ando de arma, porque às vezes você com a arma, você não aceita um insulto, você acha que é maior do que é e às vezes você destrói uma família e a sua própria. Então eu prefiro engolir certos desabafos, né? E voltar para casa. Meu pai dizia: você só vira homem, meu pai já faleceu, quando você aprende a levar desaforo para casa.
Enquanto você não souber levar desaforo para casa, você ainda é menino. E eu já vi gente perder a vida por motivos fúteis, banais, por bobagens, ignorância, desconhecimento, falta de amadurecimento. Então, nós vamos a São Paulo. Se alguém aqui da rádio quiser acompanhar. Tudo pago? Tudo pago, doutor? Aqui a rádio está faturando bem. Vinícius. Rádio Nacional. A sede é em São Paulo, não é? Da Jovem Pan. A sede. Vamos lá. Vinícius. Aliás, se você quiser também, se alguém não for e quiser que alguém da Jovem Pan de São Paulo acompanhe a comitiva de Mato Grosso, pode fazer esse intercâmbio aí que a gente aceita. Muito bem. Vinícius. É uma boa pauta, né? A rádio que virou TV, né? Jovem Pan é TV também, né? Boa TV, hein? Pois é, obrigado. JP News, né? Eles têm uma boa programação lá. Então, deputado, o que eu quero te perguntar, só para a gente fechar também, né? Ainda nessa questão ambiental da poluição, né? Eu sempre costumo lembrar aqui da questão dos córregos de Cuiabá, né? Que é como que a poluição impacta na população de peixes, né? E mesmo no volume de água, né? O senhor que foi prefeito e coordenou o último plano diretor, né? Que Cuiabá tem, que está vigente até hoje, 2007, né? Que não deveria estar mais vigente. Né? Porque com o Estatuto das Cidades do início do século XXI, 2001, estabeleceu-se que os planos diretores deveriam ser atualizados a cada 10 anos. Nós fizemos em 2007, esse trabalho foi coordenado pela presidente do IPDU à época, a Adriana, um belíssimo trabalho, foram feitas quase 100 reuniões. Inclusive, ao final do plano, eu fiz constar o nome de todas as pessoas que participaram, quase 2.000 pessoas, nas reuniões, com opiniões, com sugestões, com críticas. E esse plano venceu há 6 anos. Desde 2017, esse plano era para ter sido renovado. Já éramos para estar vencendo o outro plano. É por essas coisas, né? Várzea Grande. Por que não tem uma rede de esgoto? Falta água numa cidade que foi emancipada logo após a Segunda Guerra Mundial, quase 80 anos de emancipação política e administrativa. Você não tem água para metade da cidade? Que história é essa? Não tem água. Não estou dizendo nem coleta de esgoto, estou dizendo água. Então são coisas que acontecem porque esses programas nunca foram tratados como prioridade. Cuiabá, você não tem mais preocupação com água, você não vê mais ninguém fazendo manifestação, você não vê mais. Resolveu a questão da água em Cuiabá. Ainda quando estive, construí a ETA Tijucal, trouxemos água tratada. Deu umas dores de cabeça. Muita dor de cabeça. Construí a ETA Tijucal sem empréstimo algum, certo? Trouxemos água aqui à região do Dr. Fábio, Altos da Serra, 1º de Março, Altos da Glória. Levamos água para o Pé da 90, numa adutora de 6 quilômetros, para o Nova Esperança 1, 2, 3, Manduri, toda aquela região foi abastecida. 120.000 pessoas receberam água, tratada de qualidade. Agora a Águas Cuiabá fez uma nova captadora, uma nova ETA na região do Parque Cuiabá. Importantíssima aquela ETA para resolver toda a questão de uma das regiões que mais cresce em Cuiabá. Cuiabá resolveu a questão da água e tem hoje quase 70% do esgoto coletado. Agora esse esgoto precisa ser coletado e tratado. E essa ligação do munícipe à rede coletora é o ponto final para nós passarmos de 91%. Com 91% desse tratamento, já há a universalização. E eu digo com sinceridade, é um sonho, né, que se realiza. Porque há algum tempo ninguém imaginava que nós conseguiríamos chegar a mais de 90% do esgoto tratado e coletado. Estamos aí há 2, 3 anos para atingir essa meta. Tinha muito discurso na época. Muito discurso e pouca ação. 8 horas e 3 minutos para encerrar. E pouco aqui. dinheiro, né, Paulo? Verdade. Mas eu nunca perguntei isso para você. Eu vou perguntar agora, já que você tocou no assunto. Que gosto tinha aquela água que o Walter Rabelo te entregou? Que Deus tenha a memória do Walter Rabelo, meu amigo. Gente boa, coração enorme. É um debate, né, Paulo? Ele foi orientado, na minha opinião, pelo marqueteiro dele à época. Ele pegou uma água de um bairro em Cuiabá e parece que ele ficou com essa água vários dias. E ele fez então aquela... que você nem piscou, você pegou provocação, né? Aquela provocação. Sabe o que veio na minha cabeça, Paulo? Quando eu servi o quartel em 80, nós fazíamos exercícios de campo aqui no Cochipó do Ouro. E às vezes a gente caminhava na estrada sob chuva e ficavam aquelas poças d'água.
E aí tinha uns sargentos marvados, hoje não tem mais, né? Deita, aí deita, rola, agora bebe. A gente bebia aquela água. Vem na minha cabeça, pô, se eu bebi aquela água do Cospó do Ouro, poça de lama, vou beber essa aqui do Walter? Aí bebi, tranquilo, não precisei tomar nenhuma ivermectina. Não tomou nada depois? Ivermectina, nada. Nada? Água de boa qualidade. Obrigado, José, sempre um excelente papo. Obrigado, Paulo. Obrigado pela presença, obrigado pela a entrevista. você, ao Vinícius. E vamos juntos, vamos aí lutar para manter as nossas águas com qualidade. Essa questão das câmeras, nós vamos conhecer prática, o que está acontecendo em São Paulo. Essa questão das PCHs não está ainda em definitivo resolvido. Estou lá e a partir da manhã nós vamos estar aí também, colega de vocês, pedindo permissão para passar. Que é isso? Lá no canal da TV Mato Grosso, às 18 às 19 horas, ao vivo. E depois o programa é reproduzido na TV Cultura às 21 horas e também na TV Cuiabá às 13 horas do dia seguinte. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Vinícius. Obrigado, Paulo. Obrigado, Johnny. Obrigado, deputado Wilson. E parabéns, assim, por fazer a defesa dessas pautas que viraram pautas progressistas, né? Mas são pautas de centro, né? A Assembleia anda muito endireitada, infelizmente, deputado. Muito. Na legislatura passada e nessa também tem uma turma lá que... E essa eu acho que vai endireitar mais. É muito destra, ela só que escreve com a mão direita, né? Então perdemos Vamos pro centro, né, Vinícius? O centro é o caminho, o caminho do meio, né? É isso aí. Perdemos o Allan Kardec lá, que era alguém que também foi fazer esse contraponto mais para a esquerda, né? Mas tem o senhor, tem o Lúdio, né? Tem o Barranco lá, que ajudam nisso. Então parabéns, né? Por trazer essas pautas ambientais, armamentistas também. E na área de educação, ciência e tecnologia, que o senhor costuma pautar bastante, né? Obrigado ao nosso público e até amanhã de manhã. Muito bem, voltamos amanhã.